Vamos ver primeiro aqui o que o Beta falou do Super. Vamos lá. Olha, de verdade, cara, eu acho que os gatos da China não são mais importantes que os gatos do resto do mundo e muito menos mais importantes que as pessoas do mundo que estão morrendo aí, ó. Os membros se autodenominam cat doctors. Eles dizem que fazem tratamento, entre aspas, com métodos como... Eu não posso falar palavras aqui pro vídeo nunca, mas vou escrevê-las de forma camuflada. Eles fazem com os gatos. Queimaduras com fogo, enforcamento, uso de facas de paus, choques elétricos, desmembramentos. A atitude do Super Xandão, ele tipo inconformado com o que eu tô falando. Ah, detalhe, né? O Super Xandão ele é terraplanista, né? Dante Brocador mandou R$5. Bom dia, já põe essa Edith Bazed do Dr. Eneas a temporal traço. O cara literalmente saiu do assunto principal pra destacar que eu sou terraplanista como uma forma de argumento pra desmerecer o que eu falei no vídeo. Isso é normal de quem já sabe que vai perder no argumento, né? Tentar desmerecer o outro. Mas vamos lá. Então já diz muito sobre ele também. Hoje eu parei aqui o carro. Já disse que eu sou muito desperto, irmão. Coisa que você não é. Vamos lá. Na porta de casa passou uma senhora dilacerada, pedindo ajuda. Eu falei, não tem problema. Qual que é seu Pix? Nossa, que bom moço, meu Deus, ó. Parabéns. Sai pro céu, Xandão. Cara, como que chama esse cara, velho? Labate. Ô, Labate, presta atenção. Não, Carmen, eu vou até abaixar o Pix. Luizinho mandou. Ô, Labate, será que você consegue utilizar um neurônio que seja, que supostamente tem na sua cabeça? Eu não tô falando isso daqui pra me vangloriar ou pra falar que eu vou pro céu. Eu não tenho que dar satisfação pra ninguém das pessoas que eu ajudo. E eu quase nunca faço isso, principalmente em live. Eu dei esse exemplo aqui pra contextualizar sobre o argumento que eu tava falando. Pra responder essa questão dos gatinhos da China. Então para de querer se fazer de bocó, cara. Seja homem. Não sabe o que é isso, não? Seja homem, ataca o argumento. Não fica querendo ironizar. O que é e acabou. Eu fui muito claro no que eu disse. Primeiro me chama de terraplanista e eu sou com muito orgulho. Toda a honra e glória ao Criador que fez a Terra plana. Isso é bíblico. Se você não aceita, o problema é seu. Se você não acredita em Deus, o problema é seu também. Segundo, para quem estava na live e viu os argumentos que eu utilizei sobre essa questão aqui dos gatos da China, percebeu claramente que eu não desmereci, eu falei que os gatos da China não precisam ser salvos ou que não precisa parar de haver tortura na China. Eu apenas contextualizei e coloquei outras situações aqui à nossa volta que são muito mais importantes do que os gatos da China. Inclusive os próprios gatos do Brasil também, não é verdade? Que morrem envenenados aí todo dia. E de várias outras formas aí, através de tortura e etc. Então para de ficar se fazendo, irmão. Usa a cabecinha um pouco, ó. Pô, tá feio pra caramba isso aí, velho. Vamos ver qual que é a próxima pedrada. Né? Se você está lutando pelos animais, pelos moradores de rua... Eu não luto primeiramente, presta atenção. Mandou R$5,35. Deixa eu terminar de falar, vai. Xandão, vai se foder. Toda hora eu tenho que ficar pausando porque os caras erram em tudo, irmão. Eles erram em tudo. Fez perder. Vai pra casa do caralho, seu troglodita. Isso aí vamos que vamos. Mentira sua. Lavagem de dinheiro. Qualquer causa que seja, uma coisa não diminui a outra, uma coisa não exclui a outra. Depende. Agora eu vou te falar o que diminui. Sabe o que diminui, meu amigo? Você lutar única e exclusivamente por uma causa que são os gatos da China, diminui sim a importância do ser humano brasileiro, que está sendo massacrado. O brasileiro é ou não é massacrado todo santo dia? Tem pessoas morrendo ou não todo santo dia? Tem trabalhador honesto morrendo ou não? Tem mulher morrendo ou não? Tem criança morrendo ou não? Então assim, cara, se você vai lutar por uma causa, você pode lutar pelos gatos da China, pode fazer o que você quiser. Agora, lutar apenas pelos gatos da China, isso sim é uma diminuição de tudo aquilo que deveria importar para nós aqui brasileiros.
Então, o seu ataque à minha pessoa falando que eu tô diminuindo a sua causa dos animais, na verdade é uma baita de uma hipocrisia. Porque a partir do momento que você coloca animais, e mais ainda, especificamente, gatos chineses, acima das causas humanas que estão acontecendo aqui no Brasil, você tá diminuindo, cara, a nossa própria causa. Será que você não consegue entender isso não, irmão? A contextualização que eu fiz na live foi justamente para mostrar isso. Que não adianta você lutar pelos animais de um país diferente do nosso. Você tem que lutar pelo ser humano em primeiro lugar. Ponto! Ou você vai dizer que os animais valem mais que o ser humano? Você até pode falar que tem animais que valem mais que alguns seres humanos, eu concordo. Eu concordo, tá? Porque hoje em dia o negócio tá difícil mesmo. Com certeza a vida animal tá valendo mais que um monte de ser humano por aí. Mas, pô, tenta entender o que eu tô falando, né, cara? Meu Deus! Você deve lutar por causa animal, você pode lutar pelos seus gatinhos da China, etc. O que você não pode é se esquecer da nossa situação aqui. Essa é a questão, irmão. Pô, é só ter um pouco de boa vontade que o cara consegue entender o que eu tô falando, né? Tenho medo de ficar os próximos 8 anos da minha vida trabalhando e indo pra Sabe? faculdade. Lá nos Estados Unidos, no Canadá, na Rússia, não tem gado sendo torturado. É da China. Vamos salvar os gatos da China. Do Brasil não tem. Tem nada, é da China. Cara. Por que China? Porque lá não tem leis para criminalizar os maus tratos e crueldade animal. E aqui no Brasil, meu amigo, aqui no Brasil, tem lei pra qualquer coisa? Tem. No papel tem, mas ela funciona. Aqui tem lei pra marginal que mata. Aqui tem lei pra esses filha da puta que mata animal, que tortura animal. Tem. Aqui não tem, cara. Você tá mais preocupado com a China, com o que o povo de lá aceita do governo deles do que o nosso, irmão. Por isso que eu tô falando, você tá diminuindo a nossa luta aqui, cara. Por tudo de errado que acontece na nossa terra. Quando você pega os gatos chineses e coloca eles num pedestal, meu amigo, você não mora na China, você não é nada na China. Se o povo de lá tá aceitando isso e não tá questionando, o que você tem a ver com isso? Por que diabos eu aqui brasileiro, com essa sociedade massacrada do jeito que tá, os animais sendo massacrados do jeito que também estão, por que eu vou colocar o gato chinês no pedestal? Esse é o questionamento. Como que você não consegue entender isso, irmão? E outra coisa, eu tenho todo o direito de achar isso daí uma patifaria. Eu acho totalmente hipócrita lutar por causa de gato chinês, sendo que você nem mora na China. Você quer lutar pelo gato chinês, então? Essa é a razão da sua vida? Show de bola. Vai morar na China. Vai falar isso lá. Ah, mas aí, né? Vai lá. Vai lá falar na China. Cara, isso que não dá pra entender, irmão. Será que você consegue entender agora ou lá bater? Já pode ir lá bater uma. Ou mais uma. Porque só um punheteiro compulsivo pra não entender o que eu tô falando. Que já tá 0,5. Não é verdade, ô lá bate uma. Ainda por cima me chama de terraplanista pra me desmerecer. Irmão, se você não tem condição mental de entender essa crítica e opinião que eu estou proferindo, imagina se você fosse estudar terra plana. Você tem condição? Você acha que um cara desse tem condição de entender algum experimento de termodinâmica que refuta a gravidade? Não, claro que não. Você acha que ele vai entender o que é um teste de curvatura? Não, claro que não. Então, irmão, para de dar palpite e ficar desmerecendo as pessoas por coisas que você desconhece. Você quer lutar pela causa do gato chinês? Problema seu. Você pode fazer isso à vontade. Agora, o que você não pode é chamar alguém de burro que discorda de você colocar a causa do gato chinês acima das nossas causas aqui, brasileiras. Isso que você tá fazendo, do meu ponto de vista, é um desserviço social. E quem não consegue entender isso é mais burro ainda. Infelizmente.
E lá tá sendo a fonte do mundo dessas torturas, dessas coisas horrendas. Igual... Ô, irmão, quem vai salvar o mundo? Lá tá sendo a fonte da tortura. Meu amigo, mas você nem mora lá! Pra quantos países você foi viajar pra saber? Ô irmão, maus tratos animais acontecem às pencas, de modo brutal em tudo quanto é lugar do mundo. Talvez tenham lugares muito piores do que a China, cara. O ser humano é um lixo mesmo, velho. Por isso que eu falo, se você falar pra mim que tem vida animal que vale mais do que alguns seres humanos, eu concordo sem dúvida, é verdade mesmo. Porque os bichos estão quietos na deles, eles vivem de modo intuitivo. Eles vivem através daquele dispositivo que já faz parte deles, que o Criador fez. O ser humano que vai lá interferir e acabar com a vida deles. Concordo 100%. Mas a questão aqui não é essa. Como que você pode falar que a causa do gato chinês, dos maus tratos animais na China, é a pior do mundo? Você já foi viajar o mundo inteiro pra saber? Maus tratos animais estão acontecendo em todo lugar, cara. Enquanto a gente tá aqui falando dos animais, tem gente morrendo aqui, ó, um monte morrendo, irmão. Tem mulher sendo abusada, estuprada, criança sendo morta. Tá aí acontecendo, meu amigo. Tem gato aqui, ó, sendo feito de churrasco, às vezes pelo seu próprio vizinho. Tem gato sendo envenenado. Tem a indústria que pega esses bichos, deixa eles confinados aí, sem o tratamento que eles merecem. Matam de qualquer jeito, fica acabando com a vida animal pra ter lucro. Tem um monte de coisa errada, irmão. Então por que essa coisa toda pro gato chinês? É Deus! Se quer fazer uma coisa boa, entrega sua vida pra ele. Para de acreditar em idolatrar político. Para de jogar no Tiger, para com a punheta, para com tudo que é satânico. O que tem a ver o tigrinho, punheta? Tudo a ver. A partir do momento que você é um cidadão idólatra, que você é perdido no pecado, você passa a valorizar mais as coisas que não merecem ser valorizadas do que o próprio ser humano. Simples. Então se o cara é um idólatra de punheta, um idólatra do Tiger, ele vai viver a vida pra isso, pecando, contaminado pelo pecado e pelo vício. Se o cara é um idólatra de causa animal, ele vai colocar os animais acima dos seres humanos, inclusive os seres humanos do seu próprio país, os brasileiros. Será que é tão difícil de entender isso? Será que é tão difícil de entender que, biblicamente falando, existe uma hierarquia? Hã? A vida de um animal não é mais importante para o Criador do que a sua, meu amigo. Eu preciso vir aqui falar isso? É sério? Tem tudo a ver. Tudo. O que tem a ver, cara? Quem quer salvar o mundo, não salva nada. Quem quer abraçar todas as causas, não abraça nada. Nós temos que focar numa causa pra gente, seja cachorro, seja gato, seja gente, enfim, os futuradores, né? Os que fazem os vídeos horríveis e quem consome aquilo também, porque isso também gera muito dinheiro, né? Por criptomoedas. Eles têm esse perfil de gamer, de ficar trancado no quarto, são aqueles nerdolas. Aí sobrou pros gamers, ó. Então agora o cara que fica no quarto, o cara que fica na sua casa, que não vai pra fraude do mundo, que evita se contaminar com um monte de coisa satânica do mundo, que prefere ficar jogando lá no computador, lendo um livro. O cara é gamer, é o dito gamer. Lascou. Essa galera aí é o perfil, é isso aí. Ô, meu amigo, pelo amor de Deus. Ô, Labate, deixa eu falar um negócio pra você. Aqui eu vou encerrar o meu react. Eu tô envergonhado de escutar você falar, irmão. Juro mesmo, eu tô envergonhado de ver um cara com esse tipo aqui de pensamento querer me desmerecer por ser terraplanista, que é uma criação divina ainda por cima, falar esse tipo de coisa. Meu amigo, olha só. Rapaz, que pena, irmão. Que pena. Eu concordo com você em uma coisa, ô Labate. Tem animais, sem sombra de dúvida, que valem mais do que alguns seres humanos. Com certeza, a vida de um gato e a inteligência do gato é muito maior que a sua. O gato não sai por aí falando isso daí não, irmão. Eu espero que Deus te abençoe e que você tome vergonha na cara e vire uma pessoa decente. Que você pare pra pensar um pouco no que você tá falando, irmão. E para de passar essa vergonha aí. Você tá maluco, cara. Sai de baixo. Depois dessa, irmão, eu me recuso. Aí não, né? O cara tá de brincadeira, velho. Sobrou até pros gamers, irmão. Porque os caras aí que são os abusadores dos gatos aí tem esse perfil. Os caras ficam jogando com sal. Os caras jogam. Você tá louco, irmão. O cara...
cara literalmente não acerta uma, irmão. Pô, você tá maluco, velho?